Graça e paz, amém. Como é que vocês estão, estudantes iniciantes de teologia? Amém? 26ª aula, estamos estudando sobre a natureza do homem. Nós vamos falar sobre a origem da alma hoje, ok? Mas não se esqueça aí de dar o like, mesmo eu percebo que muitos que estão assistindo, acompanhando nossas aulas não costumam comentar. Vocês são bem econômicos nos comentários, mas comente aí alguma coisa, nos dê o seu feedback. E desta maneira você também ajuda a engajar o canal. O YouTube, o logaritmo, entende que este vídeo é um vídeo importante, então ele começa a recomendar este vídeo, ok? Vamos lá. A origem da alma. Sabemos que a primeira alma veio a existir como resultado de Deus ter soprado no homem o sopro da vida. Mas como chegaram a existir essas almas desde esse tempo? Os estudantes da Bíblia se dividem em dois grupos que defendem ideias diferentes. O primeiro grupo afirma que cada alma individual não é proveniente dos pais, mas sim da criação divina imediata. Citam as seguintes escrituras: Isaías 57:16, Eclesiastes 12:7, Hebreus 12:9, Zacarias 12:1. Outros pensam que a alma é transmitida pelos pais. Apontam como argumento contra a criação divina de cada alma o fato da transmissão da natureza pecaminosa de Adão à posteridade. Outro argumento que utilizam é o fato de as características dos pais se transmitirem à descendência. Citam as seguintes passagens: João 13, Romanos 5:12, 1 Coríntios 15:22, Efésios 2:13 e Hebreus 7:10. A origem da alma pode explicar-se pela cooperação tanto do Criador quanto dos pais. No princípio de uma nova vida, a criação divina e o uso criativo dos meios agem em cooperação. O homem gera o homem em cooperação com o Pai dos Espíritos, segundo Hebreus 12:9. O poder de Deus domina e permeia o mundo, de maneira que todas as criaturas venham a ter existência, segundo as leis que ele ordenou. Portanto, os processos normais da reprodução humana põem em execução as leis da vida, fazendo com que a alma nasça no mundo. A origem de todas as formas de vida é encoberta por um véu de mistérios, o que deve servir de aviso contra especulações que estão além dos limites das declarações bíblicas. E aí, nessa questão, né, irmãos, tanto filósofos quanto teólogos, eles especulam demais, porque é um assunto realmente árido nas escrituras sagradas. Existe também uma teoria que vai ensinar, por exemplo, falar sobre a pré-existência da alma, né? Que é algo que já era ensinado pelo filósofo Platão, né? E nessa teoria, até muitos crentes acreditam nessa teoria, de que as almas elas sempre existiram, sempre estiveram em algum lugar, uma dimensão espiritual guardada, e quando um homem e uma mulher se relacionam e ali é concebido aquela criança, então o próprio Deus pega aquela alma que já existia e incute ali naquele útero ali, através daquele feto. São especulações, né, irmão? Mas, assim, a Bíblia não dá margem para acreditarmos na pré-existência da alma, não. Sabe por quê? Porque os espíritas também se apegam a essa doutrina de que a alma sempre existiu e ela reencarnaria. Isso não é bíblico, né? Então, assim, a linha mais aceita e mais coerente é que o próprio Deus cria a alma no momento da concepção. No momento que o sêmen entra no óvulo ali, que se entende que houve a concepção, né? Ali estaria formada já uma vida e o próprio Senhor teria criado a alma naquele exato momento. Eu particularmente creio dessa maneira, que cada concepção, né, cada vida que está sendo concebida ali, o próprio Deus cria aquela alma. Não haveria, na minha concepção, uma alma pré-existente, guardada, reservada. Deus vai lá no almoxarifado e tira aquela alma, vamos colocar agora. Não creio desta forma. E é muito interessante essa questão, porque o Senhor Deus dá ao homem, tanto cristão, nascido de Deus ou não, esse poder, né? Não deixa de ser um poder. O jovem de 15 anos, com a menina de 15, 16 anos estão namorando,
e se relacionam sexualmente. Ih, a menina engravidou. Estavam brincando. Aí avançaram o sinal, o namoro, e a menina engravidou. Veja, não é porque aquela menina cometeu ali a fornicação, não é porque aquela menina e aquele menino não são crentes, que aquela criança não vai nascer, não vai ser gerada ou não sairá perfeita. O que nós mais vemos aí são os filhos de não crentes, concebidos antes do casamento, em pecado, as crianças lindas, perfeitas, a misericórdia, né? Divina de Deus, o Senhor agindo ali, ou seja, mesmo sendo contra a vontade de Deus, mesmo sendo um ato, olha só que interessante, mesmo sendo um ato fora da vontade bíblica, né, que é o relacionamento sexual, estou dando esse exemplo aqui de dois jovens cometendo fornicação, não são casados, mesmo sendo um ato pecaminoso, fora da vontade divina, Deus concede, olha só que interessante, esse poder, mais uma vez aqui entre aspas, esse poder do ser humano gerar e, podemos assim dizer, criar essa alma. Então, o autor aqui, Marion Pilman, ele faz essa declaração, há uma cooperação. Deus cria aquela alma em cooperação com o homem. Mas quem partiu, tomou iniciativa para gerar essa criança, para fecundar aquele feto, foram aquelas duas pessoas, num ato pecaminoso, mas nem por isso Deus ali fez alguma coisa para impedir, não, essa criança não vai ter que nascer, porque é fruto de um pecado. Preste atenção, irmão. Deus trabalha muito diferente da maneira que os homens pensam, tá? Deus está em outra categoria, ok? Na cabeça de muitos cristãos, até mesmo pensando de forma imatura e ignorante, digo ignorante em relação à palavra, acham, por exemplo, que um bebê, Deus deveria jogar um raio na cabeça daqueles pais que cometeram esse pecado de fornicação, e essa criança nem deveria, Deus permitir, nem deveria conceder vida a uma criança. Deus não pensa dessa maneira, tá? Continuando, a alma e o corpo. A relação da alma com o corpo pode ser descrita e ilustrada da seguinte maneira. Número 1. A alma é depositária da vida, ela figura em tudo o que pertence ao sustento, ao risco e à perda da vida. É por isso que em muitos casos a palavra alma é traduzida por vida. Aí cita aqui vários versículos aqui, depois você pode pegar e anotar, parar aí a câmera tranquilamente, você anota. A vida é entrosamento do corpo com a alma. Quando a alma e o corpo se separam, o corpo não existe mais. O que resta é apenas um grupo de partículas materiais em estado de rápida decomposição. Isso é motivo de reflexão, né? Pra gente ficar pensando, né? O que mantém o coração batendo, o que mantém as células vivas, permitindo que nós continuemos a pensar, a viver, a raciocinar, é a energia, vou usar esse termo, a energia vital da alma, dessa parte imaterial, dessa parte espiritual. Se ela sai do corpo, olha só, se ela sai do corpo, para tudo de funcionar. O coração para de bater, o cérebro para de trabalhar, as células não mais se reproduzem. Eu não sei se você sabe, cientistas dizem que a única parte do corpo humano que ainda, após a morte física, após o óbito, ainda a única parte do corpo humano que continua crescendo por algumas horas seria a unha. Interessante, né? Eles não explicam a razão. Mas dizem que a unha continua crescendo por algumas horas após a morte física. Mas mesmo assim chega um momento em que ela para de crescer e todo o corpo vai começar a se decompor. Simplesmente porque a parte que nós conhecemos como alma, a parte vital, a parte espiritual, ela sai do nosso corpo. Por isso esse termo muito usado pelos espíritos é um termo até correto. Não estou falando que a doutrina espírita é correta. Estou falando que o termo usado, eles dizem o seguinte: uma pessoa morre e uma pessoa desencarnou. Nós cristãos, nós não temos o hábito de usar essa expressão, fulano desencarnou.
nós tocamos muito no assunto da encarnação, mas em relacionado a Cristo. Cristo Jesus encarnou, ou seja, ele assume a forma humana. Mas o termo desencarnar, é mais os espíritas que dizem isso. Eu me lembro que eu tive um padrasto na minha infância, ele era espírita kardecista, né? E ele usava muito essa expressão, a fulana desencarnou. É a expressão para dizer que a alma saiu da carne, do corpo, né? É um termo até correto, porém nós evangélicos nós não conseguimos, nós não temos o hábito de usar, né? Isso até estranho, se você começar a usar, as pessoas vão perguntar se você é espírita, então não use não, embora esteja correta a terminologia, né? 2. Em relação à alma e ao corpo. A alma permeia e habita todas as partes do corpo e afeta mais ou menos diretamente todos os seus membros. Este fato explica por que as escrituras atribuem sentimento ao coração e aos rins. Então tem uma série de passagens, né, que a Bíblia fala sobre o coração e os rins, as entranhas e o ventre. Aí ele dá todas essas séries de passagens, depois você pode anotar para a câmera e anotar todas essas passagens, se você não tem esse livro, e você pode depois estudar com calma todos esses versículos bíblicos, ok? Essa mesma verdade de que a alma permeia o corpo explica por que em muitas passagens se descreve a alma executando atos corporais, ok? As partes internas ou entranhas é a expressão que geralmente descreve o entrosamento da alma com o corpo. Essas passagens descrevem as partes internas como o centro dos sentimentos, da experiência espiritual e da sabedoria. Mas devemos notar que não é o tecido material que pensa e sente, e sim a alma que opera por meio dos tecidos. Então, não é, seu coração está cheio de ódio. Não é esse órgão aqui, o coração que bombeia o sangue para o corpo que está exalando o sentimento. Não, é a alma. A alma, a parte imaterial é que sente, ok? É ela que opera por meio deste corpo. O corpo é um veículo, apenas um instrumento da alma, ok? Outra coisa interessante, por exemplo, quando Jesus vai dizer assim, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, ok? Com todo o nosso entendimento, todo o coração, ou seja, com todo o seu ser. O coração, uma literatura hebraica e também do Novo Testamento, sendo usado de forma figurada, vai expressar, né, a sede das emoções, do sentimento, de todo o seu ser, né, de todo o seu coração, quando você aplica toda a sua vida, toda a sua energia para a realização de algo, é isso que está se referindo. Ou seja, tudo aquilo que você pensa em fazer focado nesse aspecto. Outra coisa interessante, quando o Senhor Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, a gente falou em outros vídeos, né, que o homem é o único animal que pensa, que raciocina, que consegue produzir conteúdo, pensamento. Falamos aí em outros vídeos que se você pegar um chimpanzé, por mais espertinho que ele seja, ele jamais conseguirá produzir literatura, jamais conseguirá raciocinar, construir um prédio. O homem pensa, o homem raciocina, isso é um dom de Deus. Somente nós, seres humanos, podemos fazer isso. Então nós pensamos. Então eu devo adorar a Deus com o meu entendimento, com a minha razão. Olha só. Com a minha mente também. Não somente por meio espiritual. É interessante, em outro lugar, no João capítulo 4, Jesus vai dizer que devemos amar o Senhor, adorar em espírito e em verdade. A adoração no nível espiritual, o meu espírito em contato com o Espírito de Deus, elevando a adoração ao Senhor. No outro momento, Jesus vai dizer que eu devo amar a Deus com todo o meu entendimento, com a minha mente, com a minha razão. Eu penso, eu decido servir a esse Deus que é invisível, que é poderoso, que eu creio que morreu na cruz do Calvário, ainda que eu não tenha visto com esses olhos naturais, mas eu posso vê-lo com os olhos da fé. Isso é muito interessante, né? Essas terminações, né? A Bíblia ela trabalha muito com metáforas, com analogias, e eu sou fã dessas questões de analisar um texto
onde temos ali várias metáforas, várias símiles, várias analogias, uma linguagem figurada profunda, onde através da linguagem figurada você consegue ter percepção das coisas com muito mais profundidade, você não fica restrito à literalidade, ok? Por exemplo, eu tô com uma caneta aqui, quando eu digo esta caneta é preta, eu estou fazendo uma declaração literal, eu não estou usando uma linguagem figurada, é preta, é preta, é preta, certo? Mas se eu usar uma linguagem metafórica para dizer o instrumento da minha pena, por exemplo, né? O instrumento que é a minha pena me faz expor meus sentimentos. Estou usando aqui uma linguagem metafórica, né? O meu instrumento que é a pena, ou seja, isso aqui não é uma pena, mas remete aos escritores e faz aludir aos escritores que usavam a pena do ganso, mergulhavam na tinta para escrever, quando não existia caneta esferográfica, certo? Me faz expor meus sentimentos, olha a declaração que eu fiz. A minha pena é um instrumento para que eu possa expor meus sentimentos. De que maneira? Através da escrita, eu vou escrever ali o que se passa no meu coração, na minha vida. Então eu usei uma linguagem metafórica e isso abre um leque, né? Nos leva a um desdobramento para a gente entender muito mais do que a forma literal de descrever algo. Então a Bíblia sempre vai usar esses recursos de linguagem. Isso é muito rico, isso é maravilhoso quando você começa a se aprofundar, certo? Ponto 3, falando da alma e do corpo ainda. Por meio do corpo, a alma recebe suas impressões do mundo exterior. Essas impressões são apreendidas pelos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato, e transmitidas ao cérebro por intermédio do sistema nervoso. Por meio do cérebro, a alma elabora essas impressões pelos processos do intelecto, da razão, da memória e da imaginação. A alma atua sobre essas impressões, enviando ordens às várias partes do corpo mediante o cérebro e o sistema nervoso. Olha, a alma estabelece contato com o mundo por meio do corpo, o instrumento da alma. Sentir, pensar, exercer vontade e outros atos são todos eles atividades da alma ou do eu. É o eu que vê e não apenas os olhos. É o eu que pensa e não meramente o intelecto. É o eu que joga a bola e não meramente meu braço. É o eu que peca e não simplesmente a língua ou os membros. Quando um órgão é ferido, a alma não pode funcionar bem por meio dele. Em caso de lesão cerebral, é possível que a demência se manifeste. A alma, portanto, passa a ser como um músico com um instrumento danificado ou quebrado. Olha só que interessante, me veio aqui à mente algo interessante, irmãos. Olha só. Uma pessoa que nasce com um problema, como ele citou aqui, com uma lesão cerebral. Olha só. Talvez você pergunte assim, pastor, uma pessoa que nasce com deficiência mental, uma pessoa com síndrome de Down, como é que Deus vê essa pessoa? Ela é salva, ela tem que confessar Jesus, mas ela é como se fosse uma criança sem entendimento, não tem juízo de nada. Tem uma lesão cerebral deficiente mental. Pois é, tais pessoas, veja bem, ela tem alma e espírito como nós. Só que o instrumento pelo qual ela enxergaria o mundo, ela teria o entendimento das coisas, que é o cérebro, nasceu com uma lesão. Por quê? Mistério, né? Quando perguntaram aquele cego, acerca do cego para Jesus, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? Porque havia um entendimento entre os judeus de que se uma criança nascesse cega, sem braços, sem os pés, defeituosa, com deficiência, a culpa era dos pais. Ainda hoje ainda existem pessoas que pensam isso, né? E fulano deve ter rido de uma criança deficiente, ficou rindo, e o filho dela nasceu com deficiência. Jesus disse que isso não existe, né? Jesus diz assim, responde assim, nem ele pecou nem seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. De alguma maneira que nós não entendemos, está além da nossa compreensão, o Senhor permite que algumas pessoas nasçam deficientes para que nisso a glória de Deus se manifeste. De fato, irmãos, nem todas as escrituras vão explicar como é que Deus é glorificado numa vida assim, de alguma maneira, que nós não conseguimos entender. Então certa vez aqui na minha igreja,
nós temos um irmãozinho que tem síndrome de Down, ele tem 49 anos. Né? Ele entende muita coisa, mas aí, ele age, aí não consegue falar, que ele não aprendeu. Ele só fala algumas coisas assim que só a mãe dele entende. Ele tem 49 anos, tem síndrome de Down, mas ele é obreiro lá na nossa igreja. Né? Você fala para ele assim, vai lá tirar a oferta, ele vem com a salva, ele fica na portaria de gravata, as pessoas olham assim, que bacana, né? Tem síndrome de Down. Mas muitas vezes ele não aprendeu a ler, não aprendeu a falar, então muitas vezes ele age como criança. E muitas vezes a mãe dele conversa comigo, ele age como criança. Aí um dia ele estava na sala de aula, não, eu estava dando aula para alguns irmãos, aí eu fiz uma seguinte pergunta, uma pegadinha mesmo, mas uma pegadinha verdadeira. Olha só o que eu perguntei. Falei assim, irmãos, e todo mundo conhece ele, esse irmão que tem síndrome de Down. Aí eu fiz uma pergunta, irmãos, qual é a única pessoa aqui que a salvação já está garantida? Eu e você temos que permanecer fiéis até o fim, não é isso? Para que se confirme a salvação que Jesus conquistou por nós na cruz. Não é isso? Temos que perseverar até o fim. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Eu preciso ter a paciência de perseverar. Qual é o único irmão aqui nessa igreja que a salvação está certa? É certa ele ser salvo, independente de qualquer coisa. A pessoa ficou olhando para mim assim. Aí eu citei o nome do irmão. Ele é como uma criança. Então, o que eu quis dizer para eles, eu digo para vocês. O Senhor, ele olha para essas pessoas que nasceram com lesões, com deficiências mentais, né? Essas pessoas não têm um juízo para discernir e definir o que é certo e o que é errado, no sentido de ter que tomar uma decisão de aceitar Cristo. São como crianças pequenas, sem juízo nenhum. Entende? Por quê? Porque a alma não consegue interpretar, a alma não consegue decidir, discernir o que é certo e o que é errado com precisão por conta dessa lesão no cérebro. E o Brian Pillman, ele captou isso de forma muito interessante. Olha só, vou repetir. Quando um órgão é ferido, vou até sublinhar aqui, quando um órgão é ferido, a alma não pode funcionar bem por meio dele. Em caso de lesão cerebral, é possível que a demência se manifeste. Então a alma, portanto, passa a ser como um músico com um instrumento danificado ou quebrado. Não tem como tocar guitarra sem cordas, não tem como você tocar uma bateria quebrada. Vou fazer barulho, mas não algo que nós possamos chamar de música. Então ele fez essa analogia aqui muito interessante, que eu fiz questão aqui de explicar para vocês, ok? Muito bem. A alma e o pecado. A alma vive sua vida natural por meio dos instintos, termo que empregaremos por falta de outro melhor. Estes instintos são forças motrizes de personalidade, com as quais o Criador dotou o homem para fazê-lo apto a uma existência terrena, assim como dotou de faculdades espirituais para capacitá-lo a uma existência celestial. Nós os denominamos instintos porque são impulsos inatos, implantados na criatura a fim de capacitá-la a fazer instintivamente o que é necessário para originar e preservar a vida natural. Assim descreve o Dr. Leander Kaiser. Se no início de sua vida a criança não tivesse certos instintos, não poderia sobreviver, mesmo com o melhor cuidado paterno e médico. Consideraremos os 5 instintos mais importantes. O primeiro é o instinto da autopreservação, que nos avisa do perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. O segundo é o instinto de aquisição, que nos conduz a adquirir, conseguir as provisões para o sustento próprio. Certo? O terceiro é o instinto da busca de alimento, o impulso que leva a satisfazer a fome natural. O quarto é o instinto da reprodução, que conduz à perpetuação da espécie. O quinto é o instinto de domínio, que conduz à iniciativa própria, necessária para o desempenho da vocação e das responsabilidades. O registro desses dons ou instintos do homem, concedidos pelo Criador, acha-se nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. O instinto de autopreservação implica a proibição e o aviso, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2,17. O instinto de aquisição aparece no fato de Adão ter recebido da mão de Deus o lindo jardim do Éden. Percebe-se o instinto da busca de alimento nas palavras. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes.
elas servirão de alimento para vocês. Gênesis 1:29. O instinto da reprodução está implícito nestas declarações. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Em Gênesis 1:28. O quinto instinto, o de domínio, é mencionado neste mandamento. Encham e subjuguem a terra. Dominem. Gênesis 1:28. Deus ordenou que as criaturas inferiores fossem governadas primeiramente pelos instintos, mas o homem foi levado à dignidade de possuir o dom do livre-arbítrio e a razão, com os quais poderia disciplinar a si mesmo e tornar-se árbitro do seu próprio destino. Como guia para o regulamento das faculdades do homem, Deus impôs uma lei. O entendimento do homem quanto a essa lei produziu uma consciência, que significa literalmente com conhecimento. Quando o homem deu ouvidos à lei, teve a consciência esclarecida. Quando desobedeceu a Deus, sofreu com uma consciência acusadora. No relato da tentação, Gênesis 3, lemos como o homem se deu à concupiscência dos olhos, à cobiça da carne e à soberba da vida, conforme 1 João 2,16, e usou seus poderes de modo contrários à vontade de Deus. A alma consciente e voluntariamente usou o corpo para pecar contra Deus. Essa combinação de alma pecaminosa e corpo humano constitui o que se conhece como o corpo do pecado, segundo Paulo, Romanos 6,6, ou a carne, de Gálatas 5,24. Descreve-se a inclinação e o desejo da alma para usar o corpo dessa maneira, como a mentalidade da carne, segundo Romanos 8,7. Visto que o homem pecou com o corpo, será julgado segundo as ações praticadas por meio do corpo. Isso implica uma ressurreição. É aí que tem um ponto interessante do cristianismo. Os gnósticos desprezavam o corpo. Né? Quem eram os gnósticos? Era um grupo de indivíduos que se declaravam cristãos, mas que possuíam o verdadeiro conhecimento. Tanto é que a palavra gnose significa conhecer. Então os gnósticos diziam que tinham o verdadeiro conhecimento. E uma das doutrinas que eles ensinavam é que a carne, o corpo, era desprezível. Então eles desprezavam o corpo. Só que o cristianismo vai dizer que o corpo é importante na teologia bíblica, né? Principalmente na teologia de Paulina. Por quê? Porque é através do corpo que nós seremos julgados, que a alma será julgada, porque é ela que determina o que o corpo tem que fazer. Ok? Então, portanto, quando uma pessoa morre sem Jesus, ela vai para o Hades, que é o inferno, né? De imediato ela vai para o inferno. O corpo dela está lá no cemitério, certo? Então a alma dela, ela abre os seus olhos e ela vai se deparar com o tormento eterno. Ainda assim, ali naquele tormento, ela um dia, um futuro, né, segundo as profecias, elas vão ressuscitar. Ressuscitar, sim. Elas vão receberão um corpo, o mesmo corpo, só que sem glória. Diferente do corpo glorioso que os crentes, ao ressuscitarem, receberão do Senhor Jesus. Entendeu? Então, eles vão receber um corpo, a alma voltará para um corpo ressuscitado, mas sem glória. Por quê? Porque eles morreram em pecado, né? Morreram longe do Senhor, não foram regenerados, né? Então, em João 5, 28, 29, Jesus fala sobre isso, né? Falando sobre a ressurreição, de que os justos ressuscitarão para a vida e os ímpios ressuscitarão para a morte eterna, né? Ele diz mais aqui, quando a carne é condenada, a referência não é ao corpo material. O elemento material não pode pecar, mas ao corpo usado pela alma pecadora. É a alma que peca. Ainda que a língua do difamador fosse cortada, o difamador ainda seria o mesmo. Amputa-se as mãos do larápio, mas de coração ele ainda é ladrão. São os impulsos pecaminosos da alma que devem ser extirpados. E essa é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dar vitória sobre a carne. Amém? É o Espírito Santo. Eu vou parar por aqui. Já temos aí 29 minutos de vídeo. E na próxima lição, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre a alma, né, a carne, ok? Para a glória de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.